A aula de hoje é apenas dos itens 1 a 4 do capítulo de Circuitos Elétricos 1, que fala de corrente elétrica e resistores, certo? Para começar a falar a respeito desse assunto, é importante que eu destaque para vocês a eletricidade nada mais é do que o ramo da física que estuda os efeitos provocados por corpos portadores de carga elétrica. Como é um ramo muito vasto, muito amplo, nós precisamos dividir a eletricidade em duas partes, a eletrostática e a eletrodinâmica. Esta primeira parte, a eletrostática, nós já estudamos boa parte dela, entendendo os princípios da eletrostática, os efeitos provocados em um corpo que está carregado eletricamente, o que gera essa carga nesse corpo, que são os processos de eletrização, que influência ele gera na região ao seu redor, que nós chamamos de campo elétrico, como ele interage com outro corpo também carregado, através do que nós chamamos de lei de Coulomb. E aí nós encerramos o que cabe a nós do estudo da eletrostática. Nós vamos então dar entrada agora, dar início nessa aula de hoje ao estudo da eletrodinâmica, que é a parte da eletricidade que estuda os efeitos provocados por partículas portadoras de carga elétrica quando em movimento ordenado. Movimento ordenado esse que nós vamos chamar na aula de hoje já de corrente elétrica. Então, basicamente, o que nós vamos estudar na eletrodinâmica é o que gera, o que causa a corrente elétrica no circuito, como essa corrente elétrica se comporta, qual o seu valor, qual a sua intensidade e quais efeitos ela pode gerar naquele circuito elétrico. Beleza? Então, a eletrodinâmica é definida assim, é a subdivisão da eletricidade que estuda as causas, os efeitos provocado pelo movimento ordenado de partículas portadoras de carga elétrica, traduzindo, a corrente elétrica. Sendo assim, nós vamos começar agora entendendo o que seria essa corrente elétrica. Nós devemos lembrar que durante o nosso estudo dos capítulos anteriores, nós vimos que todo corpo que possui a capacidade de permitir o movimento espontâneo, o movimento livre de partículas portadoras de carga elétrica, são corpos classificados como condutores. Tá? Na realidade, o termo mais correto a ser utilizado são bons condutores. Então, o que são os bons condutores? São aqueles materiais que não proporcionam grandes dificuldades, grandes empecilhos no movimento de partículas portadoras de carga elétrica, ou, mais precisamente, os elétrons livres. E o que a gente percebe é que, em um corpo condutor, esses elétrons livres estão em constante movimento. Porém, esse movimento é desordenado, é aleatório. Nós percebemos que existem partículas se movendo para um lado, partículas se movendo para o outro, que não existe uma ordenação, não existe uma organização desse movimento. Porém, se você pegar este corpo condutor e proporcionar a este corpo condutor algo, uma metodologia, uma forma com que você consiga ordenar esse movimento, por exemplo, vamos pegar este corpo condutor e vamos ligar uma de suas extremidades a um corpo carregado negativamente, por exemplo, e a outra extremidade vamos ligar a um corpo carregado positivamente, por exemplo. Veja que quando nós fazemos isso, nós proporcionamos a cada uma dessas regiões que estão submetidas a um corpo carregado o que nós chamamos de potencial elétrico. Potencial para a física, em termos gerais, nada mais é do que aquela grandeza que representa a capacidade, a condição de que aquele ponto dá para um corpo adquirir energia a partir do momento em que ele se encontra nessa região. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu esteja segurando um objeto a uma determinada distância da Terra. Esse objeto, quando se encontra nesta posição, ele possui uma energia, uma determinada altura, ele possui uma energia denominada de energia potencial gravitacional. Agora, se eu subir este corpo, se eu elevar esse corpo a uma altura maior, eu estou proporcionando a ele uma energia ainda maior. Por quê? Porque quando eu retirei este corpo de um ponto e levei para outro ponto, eu estou proporcionando, eu estou levando este corpo
a um ponto de maior potencial gravitacional. Então, cada ponto, a cada distância da Terra, nós temos o que nós chamamos de potencial gravitacional provocado pela Terra. A Terra gera ao seu redor potenciais em pontos diversos. E esses potenciais dependem da distância que ele está em relação à Terra. Quanto maior essa distância, maior vai ser esse potencial, proporcionando assim uma maior capacidade de acumular energia por um corpo que ocupe este ponto, tá bom? Então, voltando aqui para a eletricidade, quando nós ligamos essa extremidade do fio condutor a um corpo carregado negativamente, nós estamos gerando nessa região o que nós chamamos de potencial negativo. Potencial esse que é representado pela letra V, tá? E depois vocês vão entender o porquê. Então, esse potencial representado pela letra V é negativo porque é um corpo carregado negativamente. Na outra extremidade, nós estamos proporcionando essa região que está ligada a um corpo positivo, o que nós chamamos de potencial positivo. Veja, então, que o nosso fio condutor está ligado em suas extremidades a corpos que estão proporcionando potenciais diferentes. Então, a partir de agora, nós dizemos que o condutor, o fio, está submetido ao que nós vamos, a partir de agora, chamar de diferença de potencial. Essa diferença de potencial também é comum ser chamada pela sua sigla, DDP. E ela vai ser representada pela letra, como grandeza física, pela letra U. Então, o que é essa DDP? É uma diferença de potencial submetida, provocada em um corpo que vai gerar um efeito que nós vamos estudar agora. Preste atenção. Veja que quando eu liguei essa extremidade a um corpo negativo, este corpo negativo vai influenciar, vai interagir com essas cargas elétricas negativas. De que forma? Repelindo essas cargas elétricas. Assim como o corpo carregado positivamente também vai interagir com essas cargas elétricas, atraindo. Ora, se do lado esquerdo eu tenho um corpo repelindo os elétrons e do lado direito eu tenho um corpo atraindo, o que é que vai acontecer? Todos esses elétrons vão tender a se movimentar preferencialmente da esquerda para a direita. Nós vamos perceber uma ordenação, uma orientação no movimento desses elétrons. Essa ordenação, essa organização desse movimento dos elétrons é o que nós vamos passar a chamar de corrente elétrica. Então, o que é a corrente elétrica? Nada mais é do que o movimento ordenado das partículas portadoras de carga elétrica, e essa corrente elétrica, para existir, é necessário que haja uma diferença de potencial. Quando nós não tínhamos essa diferença de potencial, havia movimento dos elétrons, mas desordenado. A partir do momento em que nós criamos essa diferença de potencial, o movimento passou a ser ordenado. E essa corrente elétrica vai ser representada por uma setinha indicando o sentido da corrente e a letra I. Por que a letra I? Porque ela vai representar a intensidade da corrente elétrica. Apesar de corrente elétrica ser uma grandeza vetorial, nós não vamos estudá-la como um vetor, para alívio de algum de vocês. Nós vamos estudar apenas como uma grandeza escalar, ou seja, a gente não vai estudar a corrente, a gente vai estudar a intensidade da corrente. Claro que a gente precisa saber para onde ela se move, mas o mais importante disso é quanto ela vale, tá certo? Pessoal, mostrando aqui já como é que se causa uma corrente elétrica, o que é necessário para ter uma corrente elétrica, nós vamos agora para a definição de fato do que é a intensidade da corrente elétrica, tá certo? O que nós vimos foi que, para que no fio condutor a gente consiga ordenar, orientar o sentido do movimento dessas partículas elétricas, é necessário provocar a este fio condutor uma diferença de potencial. Então nós precisamos ligar este condutor a uma DDP, que nós vamos representar pela letra U, certo? Essa DDP, também muito conhecida no nosso dia a dia, como sendo a voltagem, tá? É o que nós conhecemos como
voltagem é justamente o que proporciona o movimento ordenado desses elétrons. Veja então que um dos fatores que proporcionam essa DDP nada mais é do que uma pilha. Então aqueles corpos que nós ligamos antes, um corpo negativo e um corpo positivo, eles são substituídos nos nossos circuitos elétricos pelos dispositivos que nós vamos a partir de agora chamar de geradores, tá? O que é um gerador? Nada mais é do que um dispositivo que vai proporcionar ao circuito elétrico uma diferença de potencial. Veja que essa pilha tem um polo negativo que faz o mesmo papel daquele corpo negativo. Também tem um polo positivo que faz o mesmo papel daquele corpo carregado positivamente, proporcionando, portanto, a este circuito, um lado um potencial negativo, no outro um potencial positivo, gerando assim uma DDP. E o que é que essa DDP provoca? O movimento ordenado dos elétrons, saindo, sendo repelido pelo polo negativo e chegando, sendo atraído pelo polo positivo. Esse movimento, então, que nós chamamos de corrente elétrica, é o que vai ser, a partir de agora, considerado como sendo o sentido real da corrente elétrica. São realmente os elétrons que se movem. Sendo assim, nós vamos poder, a partir de agora, calcular o valor dessa corrente elétrica pela sua definição, que é a quantidade de partículas, a quantidade de carga elétrica que está passando por esta região, por qualquer ponto desse condutor, num determinado intervalo de tempo. Então, corrente elétrica é, por definição, quanto de carga está passando pelo fio condutor num determinado intervalo de tempo. Lembre-se que nós estudamos já como se calcular essa quantidade de carga através da relação N vezes E, onde N é o número de partículas que está passando, quantos elétrons estão passando por essa região, e o E é a carga elementar, que lembrando é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Mas não podemos esquecer que, como são elétrons que estão em movimento, essa carga é negativa, gerando consequentemente um valor de Q negativo, e quando eu substituo esse valor de Q negativo na definição da corrente elétrica, nós geramos também um valor de corrente negativo. Para a gente não precisar ficar trabalhando com esses valores negativos, nós vamos a partir de agora convencionar, considerar, entrar num acordo que, para que o valor que a gente encontre seja positivo, no lugar de considerar o movimento dos elétrons, que é o movimento que acontece, é o movimento real, nós vamos considerar como se fossem os prótons que se movessem. Não são eles, mas é como se, ao invés dos elétrons estarem se movendo do polo negativo para o polo positivo, é como se fossem os prótons saindo do positivo e indo para o negativo. A este sentido que surgiu à base de um acordo, de uma convenção, nós vamos chamar de sentido convencional da corrente elétrica. Não existem duas correntes passando por esse circuito. É uma corrente só. É essa corrente em vermelho. É o movimento dos elétrons. Porém, para efeito de cálculo, para a gente não precisar trabalhar com valores negativos, nós vamos convencionar o sentido como se fossem os prótons em movimento. Tá bom? Giovanni, o que é que muda? Para efeito de cálculo, nada. Somente o sinal. Ao invés de ficar negativo, fica positivo. Mas o que vai mudar é apenas que, a partir de agora, nós não vamos mais falar de sentido real. Toda vida que a gente falar de corrente elétrica, nós vamos estar considerando a corrente saindo do polo positivo e indo para o polo negativo. Tá bom? Ok, pessoal? Para finalizar então esse slide, como a gente está aprendendo a calcular a intensidade da corrente elétrica, nós precisamos falar da unidade de medida. Como nós já sabemos, a unidade de medida de qualquer grandeza depende das unidades das grandezas envolvidas. Então, a unidade da corrente elétrica vai ser a unidade da carga elétrica dividido pela unidade do tempo de passagem dessa corrente. Isso quer dizer que, no sistema internacional, a unidade da corrente elétrica será a unidade da carga no SI
é o coulomb. E a unidade do tempo no SI é o segundos, fazendo com que a unidade da corrente elétrica, então, no sistema internacional, seja coulomb por segundo. Mas calma, em homenagem a um dos cientistas que mais contribuíram para o estudo das correntes elétricas e os efeitos provocados por ela, nós vamos substituir esta relação coulomb por segundo pelo sobrenome desse cientista, que é o André Marie Ampère, tá? Então, como é um sobrenome francês, se eu não me engano, ele é escrito dessa forma, tá bom? Então, a primeira letra do seu sobrenome, a letra A, vai representar a unidade medida para a corrente elétrica no sistema internacional. Corrente elétrica no SI, então, é medida em amperes, tá? Vocês já devem ter presenciado essa descrição de amperes em muitos dispositivos que vocês usam no dia a dia. Por exemplo, carregador de celular. Vocês já devem ter visto aí carregadores de 1 ampere, de 2 ampere. É muito importante você tomar cuidado em qual das duas amperagens você vai ligar o seu celular para carregar, por exemplo, porque existem celulares que funcionam, que são carregados numa corrente de 1 ampere. Existem celulares que são carregados em corrente de 2 ampere. Você ligar um celular de 2 ampere num carregador que fornece 1 ampere, não tem tantos problemas, só vai demorar mais para carregar. Mas se você ligar um celular de 1 ampere num carregador de 2 amperes, você está correndo um sério risco de queimar o seu celular, tá certo? Então esse conteúdo que nós estamos estudando agora, além de muito importante para os vestibulares, para o Enem, para concurso, ele também é muito importante para o nosso dia a dia, até porque nós estamos rodeados de dispositivos elétricos. Então, é muito importante que você tenha um mínimo conhecimento a respeito do funcionamento desses dispositivos, para que você não tenha um prejuízo financeiro ou até o prejuízo de ficar sem esse dispositivo provocado pela queima, certo? Ok, pessoal? Definido o que é corrente elétrica, vamos agora para os efeitos que ela gera. Eu separei aqui para vocês 3 efeitos da corrente elétrica. Nós temos o efeito térmico, magnético e fisiológico. Esse efeito térmico é encontrado em muitos dos equipamentos que nós temos no nosso dia a dia. Secador elétrico, ferro de engomar, chuveiro elétrico, chapinha, forninhos elétricos. Todos esses equipamentos, eles foram criados, eles existem, eles em funcionamento têm como objetivo esquentar, aquecer. E para isso é necessário que passe corrente elétrica por eles. Então, o que a corrente elétrica está provocando nesses equipamentos nada mais é do que a transformação da energia elétrica em energia térmica. Este efeito também é chamado de efeito Joule. Tá? O efeito Joule é o efeito provocado pela passagem da corrente elétrica que proporciona a transformação da energia elétrica em energia térmica. Em outras palavras, o aquecimento deste corpo. Tá bom? O efeito magnético nós não vamos aprofundar tanto, até porque nós vamos estudar mais para frente o magnetismo e o eletromagnetismo, mas é importante que vocês saibam que a passagem da corrente elétrica por um fio gera um campo magnético a ponto de, quando você pega uma bússola, equipamento cada vez mais em desuso pelo surgimento aí e a facilidade de termos à nossa disposição o GPS, mas a bússola ela é um dispositivo que tem a sua agulha sempre apontando para o norte da Terra. E ela não precisa de bateria, não precisa ser carregada, não precisa de rede elétrica para funcionar. Porém, ela pode ser influenciada por uma corrente elétrica. Quando você aproxima essa bússola a um circuito elétrico fechado, veja que na primeira imagem ele está aberto, então não tem corrente elétrica, mas quando você aproxima essa bússola no circuito elétrico fechado, essa corrente elétrica gera um campo magnético que, junto com o campo magnético da Terra, modificam a posição, o posicionamento da agulha, fazendo com que ela aponte não mais para o norte geográfico da Terra, mas seja influenciada pelos dois campos, o da Terra e o do circuito, tá? Mais para frente, quando a gente estiver estudando eletromagnetismo, nós vamos aprofundar um pouco isso aqui. E por fim nós temos o último dos efeitos, que é o efeito fisiológico, também muito conhecido como choque elétrico,
que é provocado pela passagem da corrente elétrica pelo nosso corpo. Ora, se o nosso corpo é condutor e para que haja a passagem da corrente elétrica, nós precisamos ser submetidos a uma diferença de potencial, como é que nós evitamos o choque elétrico? Evitamos não sendo submetidos a uma DDP. É por isso que quem vai fazer manutenção de rede elétrica, os técnicos em eletrotécnica, os técnicos em rede elétrica, quando vão fazer manutenção, eles precisam estar devidamente protegidos, com luvas e calçados de borracha, que são maus condutores, isolando o seu corpo, por exemplo, do contato com o chão ou do contato com outro fio, impedindo a geração de uma DDP, consequentemente impedindo a passagem da corrente elétrica. E é justamente por isso, por exemplo, que nós presenciamos, nós observamos muitas vezes no nosso dia a dia um passarinho pousado no fio elétrico, numa rede elétrica que está com corrente elétrica passando. E por que ele não sofre choque elétrico? Porque como as suas patinhas são muito próximas uma da outra, a diferença de potencial proporcionada aos dois pontos que ele está em contato é praticamente nula. O potencial entre os seus pés é praticamente o mesmo, não havendo assim uma DDP, uma diferença de potencial, consequentemente não havendo a corrente elétrica. Diferente do que ocorre, por exemplo, lá no Pantanal, com uma ave chamada tuiuiu, para quem não conhece, é uma ave muito grande, chega até 2 metros de envergadura de uma asa para outra, de uma ponta de uma asa para outra, e quando eles estão voando, muitas vezes passando entre os fios da rede elétrica, caso eles toquem uma asa num fio e a outra asa em outro fio, eles vão estar submetidos a uma diferença de potencial, gerando uma corrente elétrica pelo seu corpo, fazendo com que muitos deles morram devido ao choque elétrico, tá? Então é comum, é frequente a morte de tuiuius no Pantanal provocado por choque elétrico por esse motivo, tá bom? Seguindo em diante, pessoal, nós vamos agora conhecer os dois tipos de corrente elétrica mais comuns que nós temos no nosso dia a dia, que são a corrente alternada e a corrente contínua. E aproveito também esse momento para fazer um chamado cultural aqui para vocês, tá? É uma dica de filme que foi, se eu não me engano, lançado esse ano, que é traduzido como A Guerra das Correntes, tá? Não é um documentário, é um filme mesmo, tá? Então, uma dica muito interessante aí para quem gosta de assistir filme, que tenha um cunho educacional, que traga alguma informação histórica também, tá? Não só física, mas conhecimento histórico para vocês. E aí, dependendo da tradução, vocês vão encontrar como Guerra das Correntes ou Batalha das Correntes, tá? E aí, para quem não reconheceu, esse da esquerda, responsável por criar a corrente alternada, a corrente que nós usamos no nosso circuito da nossa casa, é o Tesla, tá? E o da direita, responsável por criar a corrente contínua, a que nós usamos em circuitos menores, como no circuito do nosso controle remoto, no circuito do nosso celular, tá? Que é o Edison. E aí existem seguidores, né? O pessoal está na moda aí essa história de terraplanistas, os não terraplanistas, os fulano, os direito, o esquerdo, o pessoal gosta de polarizar as coisas. Então tem os defensores de Tesla, os seguidores de Tesla, e tem os defensores do Edison, tá? Aí como se fossem os clãs. E aí uns dizem que Tesla foi mais importante, outros dizem que é Edison, enfim. Eu vou me abster aí da minha opinião. Fiquem aí para vocês criarem a sua própria opinião, mas para isso é muito importante, eu acho muito interessante que vocês busquem esse filme, que é um filme sensacional, para vocês conhecerem um pouco a respeito da história da nossa corrente elétrica, dos nossos circuitos elétricos e também um pouco da história aí desses dois grandes homens do conhecimento científico, tá bom? Então a corrente alternada, como vocês podem ver, é uma corrente que altera a sua intensidade à medida que o tempo passa, e a corrente contínua é aquela cujo valor é constante, é contínuo à medida que o tempo passa. Mostrando exatamente esses gráficos e falando a respeito deles, nós vamos perceber que sempre que a gente tem um gráfico da corrente pelo tempo, sabendo que por definição a corrente elétrica é calculada
pela quantidade de carga que passa por um fio no determinado intervalo de tempo, quando você passa esse intervalo de tempo para o outro lado, você encontra que a quantidade de carga é obtida multiplicando a corrente pelo tempo que você está observando. Mas veja que quando você pega, vou pegar aqui um gráfico mais simples do que esse, tá? Quando você pega um gráfico de uma corrente contínua e delimita dois momentos da passagem dessa corrente, um momento T1 até um momento T2, de T1 até T2, essa passagem do tempo nós chamamos de ΔT. E a corrente elétrica nada mais é do que essa medida. Quando você multiplica a corrente elétrica, a altura, pelo ΔT, a base dessa figura, o que é que nós estamos encontrando? A área desse retângulo. Ao mesmo tempo que também, quando nós multiplicamos o I pelo ΔT, nós estamos calculando a quantidade de carga. O que é que isso quer dizer? Que sempre que você tiver um gráfico da corrente pelo tempo, a área, seja qual for a figura delimitada pelo gráfico, a área delimitada pelo gráfico e o eixo do tempo, nos possibilita calcular a quantidade de carga. Então, a quantidade de carga em gráficos desse tipo é calculado numericamente pela área dessa figura. É claro que nós não sabemos calcular essa área. É uma figura que a gente desconhece o método de calcular. Mas eu coloquei essa figura qualquer, porque se eu tivesse colocado, por exemplo, um retângulo, vocês poderiam achar que só ia cair retângulo. Mas não. Vão aparecer figuras que vocês saibam calcular. Mas pode aparecer um retângulo, um triângulo, um trapézio, um quadrado, tá bom? Somente figuras que vocês sabem calcular a área. Então, a corrente pelo tempo, o gráfico da corrente pelo tempo, proporciona que a área, a gente consiga calcular quanto de carga está passando por aquele fio. Beleza? Pessoal, para finalizar, nós vamos agora conhecer quais são os elementos necessários, os elementos básicos para a formação de um circuito elétrico. São eles: o gerador, que nada mais é do que aquele dispositivo que vai proporcionar, que vai gerar no circuito elétrico a diferença de potencial. Em outras palavras, o gerador é todo equipamento que transforme energia, qualquer tipo de energia, em energia elétrica. Por exemplo, pilhas e baterias transformam energia química em energia térmica. Uma usina hidrelétrica, ela transforma a energia da queda d'água em energia elétrica. Uma usina eólica transforma a energia do vento em energia elétrica. Uma usina solar transforma a energia proveniente do sol em energia elétrica. Então, todo dispositivo que transforme qualquer tipo de energia em energia elétrica, nós chamamos de gerador. E a função dele no circuito é proporcionar uma DDP, representado pela letra U, como nós também gostamos e costumamos chamar de voltagem, tá certo? É quem proporciona, em termos mais práticos, mais fáceis, é quem proporciona a voltagem de um circuito. O outro elemento indispensável para um funcionamento de circuito elétrico é um resistor, que nada mais é do que um dispositivo que vai controlar a passagem da corrente elétrica. Imagina aí se você ligasse os seus diferentes materiais, seus diferentes dispositivos na mesma voltagem, 220 volts, é a que sai da nossa tomada, você proporcionaria a todos eles a mesma corrente, seja o carregador do seu celular até um ar-condicionado, que precisa de uma corrente elétrica maior. Então, quem controla a passagem dessa corrente elétrica nos diversos dispositivos que nós submetemos à mesma DDP, à mesma voltagem, são os resistores elétricos, gerando o que nós vamos chamar de resistência elétrica, tá certo? Essa resistência elétrica, ela tem como função proporcionar o controle da passagem da corrente elétrica dos dispositivos. Nós conhecemos basicamente dois tipos de resistores: o resistor a carvão e o resistor de fio, que é o mais comum encontrado aí nas nossas redes elétricas, tá bom? Para que a gente possa entender então como essa resistência elétrica vai ser trabalhada nos circuitos, nós vamos ter que estudar o que nós chamamos de leis de Ohm, que são as leis que regem o funcionamento da resistência elétrica no circuito. Ohm, por incrível que pareça, também é o sobrenome
de um cientista que muito contribuiu para entendermos o funcionamento dos resistores no circuito elétrico. Foi quem proporcionou essa relação. E os resistores que seguem essas leis são denominados de resistores ômicos. E que lei é essa? A primeira lei diz que toda vida que você liga um resistor ômico a uma DDP, você vai proporcionar esse resistor a uma corrente elétrica. Só que essa corrente elétrica é proporcional à DDP a qual você está ligando. Tipo assim, se você ligar um resistor no DDP, vai passar uma corrente. Se você mudar a DDP a qual você ligou esse resistor, você também vai mudar a corrente. Se você mudar novamente essa DDP, vai mudar novamente a corrente. E de forma proporcional. Por exemplo, quando você passou da DDP U1 para a DDP U2, dobrando esse valor de DDP, você também vai estar dobrando a corrente a qual vai estar passando por esse resistor. Se o 2 é o dobro de 1 e 2 é o dobro de 1. A mesma coisa acontece aqui quando, se você passar de U2 para o 3, triplicando essa DDP, você também vai estar triplicando essa corrente. Ou seja, se o 3 for o triplo de U2, I3 é o triplo de I2. Tá bom? Em outras palavras, Ohm percebeu que a DDP dividido pela corrente que está passando pelo resistor vão gerar uma relação constante. Essa relação constante nós vamos chamar a partir de agora de resistência elétrica. Essa resistência elétrica, ela é medida, ela é calculada por esta relação. Então, portanto, essa é a primeira lei de Ohm. A resistência elétrica é calculada pela relação entre U e I. Só que na segunda lei, Ohm também percebeu que essa resistência pode ser obtida através das características de um resistor. Então, por exemplo, se você considerar um fio condutor, em que nesse fio condutor nós temos um determinado comprimento, nós temos uma determinada espessura, e esse fio é feito de um determinado material, Ohm percebeu que a resistência vai ser calculada pela relação entre essas três características. A resistividade desse material multiplicado pelo comprimento desse fio dividido pela sua área da secção transversal, pela sua área que representa a sua espessura. Então, para vocês não ficarem em dúvida do que cada letra dessa significa, vamos lá. Essa letra é uma letra grega chamada de Rho. Ela representa a resistividade do material. Então, por exemplo, se esse fio for feito de cobre, ele tem um certo Rho. Se esse fio for feito de ouro, de alumínio, de ferro, de zinco, cada material tem uma resistividade diferente. Quanto maior a resistividade, mais resistência esse condutor, esse resistor proporciona. O L nada mais é do que o comprimento do fio e o A representa a espessura, representa a área da secção transversal. Traduzindo, é a área que representa a espessura desse fio, tá certo? E aí, como nós estamos falando de medida, é muito importante que a gente destaque a unidade de medida da resistência elétrica. A unidade de medida da resistência elétrica no sistema internacional é o Ohm, representado pela letra grega ômega, tá? O nome dessa letra grega é ômega, tá? E ela representa a unidade do sistema internacional para a resistência elétrica, tá certo? Ela é lida como ohms. Então, um resistor, ele tem tantos ohms de resistência elétrica, ok? Pessoal, é isso.
Esse é o nosso capítulo 6, itens 1 a 4, tá? Encerramos aqui a teoria.